pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje nós vamos falar sobre aquele medo de contatar um extraterrestre. Aquele medo de repente um extraterrestre se materializar assim na sua frente e você não sabe o que fazer. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, já que a gente está passando por esse momento de transição, muitas coisas estão acontecendo de fato dentro de religiões, dentro de centros, muitas pessoas estão vendo coisas diferentes, seres diferentes, tendo experiências diferentes. Então é hoje que a gente vai desmistificar esse tema também. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra extraterrestre, Será que realmente essa é a melhor palavra para definir esses seres? Porque nem todos esses seres moram fora do planeta Terra. Muitos habitam o planeta Terra. Então eles também vivem aqui com a gente, eles também trocam, compartilham desse mundo, desse planeta. Muitos moram dentro da Terra, se chamam intraterrenos, outros andam aqui no meio de nós. Se você pesquisar conspiração ufológica e tal, você vai ver que tem várias pessoas ao redor do mundo e também no Brasil que estudam questão de naves que aparecem em vários lugares. Abduções, estudos, meio ocultos, assim, das organizações que comandam, entre aspas, governos e tudo mais. Então, se você dá uma pesquisada, você já vai ver que tem bastante conteúdo falando sobre isso. Existem muitas coisas a respeito dos extraterrestres, que também são, que convivem aqui com a gente, enfim, tal, são os nossos vizinhos. E a gente acha que essa terminologia, ela meio que dá uma estereotipada, assim, colocando todo mundo no mesmo balaio. E não é bem assim. A gente já falou várias vezes aqui, a gente também falou em um outro vídeo sobre o bem e o mal. E você pode checar lá também, dar uma olhadinha sobre as linhas de tempo e os extraterrestres, que você vai perceber que conforme a consciência de cada um, cada ser que está ali naquele momento, conversando com você, ou contatando você, ele vai ter um nível de consciência diferenciado. Incluindo a nossa consciência. Exatamente. Também, a gente já falou aqui diversas vezes e vamos repetir mais uma vez. Tudo que a gente envia para o universo volta para a gente, seja pensamento, sentimento, ações e assim por diante. Então, se a gente está vibrando numa determinada frequência, enfim tal, a gente vai atrair seres que estejam na mesma frequência, na mesma vibração. Então, se a gente está fazendo o nosso trabalho interno, pesquisando, estudando, enfim, a probabilidade de você ter um contato com seres que têm uma consciência mais expandida é maior do que aquelas pessoas que só focam na parte mais material da coisa. Então, como a Aline falou, tem diversos seres que já moram aqui ou que são de outras origens, de outras galáxias, outros planetas e dimensões, estão aqui neste momento colaborando com o projeto, vamos dizer assim, de transição planetária da Terra, assim como em outros tantos orbes também. O que é importante comentar é o seguinte: é nítido que a gente vive no momento num planeta dual, e por a gente viver num planeta dual, num universo que é dual também, a gente tem os dois lados da moeda, que servem para o nosso aprendizado e expansão da consciência. Todos aqueles extraterrestres, extradimensionais, interdimensionais, enfim, chame como você quiser, aqueles que estão aqui para ajudar o planeta, para ajudar a raça humana de forma incondicional, baseada no amor, e na expansão da consciência do coração, eles vão sempre respeitar o nosso livre-arbítrio, primeira regra. Então, assim, se você tem medo de ver algum extraterrestre se materializar na sua frente, saiba que não vai acontecer. Por quê? Porque a grande maioria são seres que estão voltados, de fato, centrados no coração e para a expansão da consciência. Então, respeitar o livre-arbítrio é uma regra muito séria e muito respeitada. E eles vão respeitar o seu momento de expansão da consciência. A não ser que você tenha, sim, dado essa permissão antes de encarnar, ou então durante a projeção astral, durante a noite, durante as suas viagens com o corpo astral, que também é possível. E a gente às vezes fala, por que eu tô sendo visitada? Por que essas experiências ruins, ruim ou bom, ou bem e mal, a gente sabe que é relativo, a gente já estudou isso aqui, com vocês. Mas pra gente poder definir mais ou menos
usar os termos assim que as pessoas geralmente usam, a gente fala sobre bem e mal, bom e ruim pra gente estar entendendo, tá? Então nesse sentido, às vezes a experiência ela não é tão legal. A experiência ela é uma experiência que pra mim, na minha visão ali do momento, minha consciência do momento, está me prejudicando, está me fazendo mal, está tirando algo de mim que eu não consigo me lembrar, por exemplo. Ou você está tendo visitas noturnas com seres que estão ali te sugando, estão, enfim, fazendo algum outro tipo de coisa. Muitas das vezes a gente tem aqueles chamados contratos que são consentidos, às vezes de outros orbes, de outras vidas que a gente teve, que a gente consentiu fazer parte de algum experimento, de alguma coisa nesse sentido. Isso acontece, isso parece meio, nossa, que nada a ver, nossa, que viagem. Mas sim, às vezes acontecem. Por quê? Como a gente já falou também no vídeo sobre reencarnação, você escolhe as suas experiências. Então, se você também tá tendo esse tipo de experiência e você não quer mais ter esse tipo de experiência, é o seu livre-arbítrio. Você tem completo controle sobre isso e você pode sim retomar o seu poder ali e falar, eu não quero mais, eu corto esse contrato que eu fiz em não me lembro quando. Enfim, nem o porquê, ou você pode procurar auxílio das pessoas, né, para fazer uma hipnose, uma regressão, para saber onde foi que você fez esse acordo. Existem várias coisas. Tem pessoas que fazem também 21 dias de oração do Arcanjo Miguel, que é de quebra de contratos também, implantes, tudo mais. E também tem aqueles outros tipos de contratos que são aqueles que são de guias ou de trabalhos. Como tem muitos escritores que se chamam extradimensionais, que significa justamente isso, que são aqueles que vieram pra cá, estão aqui encarnados, são médiums e estão ajudando a passar as informações para outras pessoas, fazendo livros, blogs ou gravando vídeos e daí por diante. A diferenciação entre bom, ruim, bem e mal tá muito na experiência da pessoa. A gente já viu várias pessoas comentando, dando depoimentos, experiências realmente chocantes e experiências muito lindas, muito maravilhosas. Então é aquilo justamente que a gente falou. Depende muito do como foi o seu desenvolvimento, as suas vidas e tudo mais, o que você se propôs a fazer em outros momentos ou com uma outra consciência, da sua consciência agora, ou então de coisas que você mesmo está atraindo, como o Fernando comentou no começo, depende muito da nossa vibração, da nossa sintonia com o ser. Aí você vai perguntar assim, puxa, mas como assim? Como eu faço um contrato para fazer determinada experiência ou escrever livros, ou enfim tal. Um exemplo muito clássico para as pessoas que são espiritualistas e são estudiosos, enfim, é o caso do Chico Xavier, por exemplo. Ele certamente teve um contrato que ele fez com um plano espiritual para trazer informações de outros planos de existência. Assim também como tem diversos outros escritores, artistas. Tem pessoas, por exemplo, que elas trazem tecnologias novas de outros orbes. Elas canalizam a informação do campo acástico universal e trazem. Pode reparar que também isso acontece muito no coletivo. A mensagem ela vem e ela fica espalhada no campo acástico coletivo e algumas pessoas que estão ressoando com aquela sintonia, elas conseguem captar as informações e aplicar e passar. E aterrar, né? Exatamente. Então algumas pessoas às vezes falam as mesmas coisas de formas diferentes. Por quê? Porque estão justamente retirando as informações do campo acástico coletivo, que está disponível para todas as pessoas. Justamente. Então, sobre o medo, né? O porquê ter medo? Porque a gente teme aquilo que a gente não lembra, o desconhecido. Muitas pessoas têm relatos, por exemplo, de abduções do corpo astral, de experiências de híbridos no astral também. Acontece muita coisa diferente e por causa dos filmes que passam, que os alienígenas vão vir, vão massacrar, ou por causa disso, daquilo, das conspirações, as pessoas têm muito medo. Só que o que acontece? Quando você tem medo, você continua alimentando a energia. E você tá naquela frequência do medo, que é mais densa, e você vai atrair experiências com seres que vibram naquela frequência.
Exatamente. Então a gente não pode ter esse medo, a gente tem que ultrapassar esse medo. É complicado, as pessoas já têm medo de espírito, né? Que somos nós, só que sem corpo físico. Imagina um espírito, vamos dizer assim, de um outro orbe, de um outro planeta, que tem uma outra fisionomia. Então a gente já tem um certo preconceito na Terra com relação à cor de pele, cor de cabelo, etnias, culturas. Imagina tudo isso, essa novidade de outros lugares, de outras dimensões, de outros planetas. Então a gente é muita coisa pra gente assim armazenar. Assimilar, né? E as pessoas perguntam, tá, mas por que então tem uma transição planetária, se a gente está nesse momento tão importante, por que então os seres então, que estão nos ajudando não vêm aqui, materializam com as naves e tudo? Esse é um grande motivo. Imagina a loucura que ia ser se isso acontecesse, se eles se materializassem, se viesse com nave, enfim, então. Imagina se você visse, sei lá, um ser de 3 metros de altura com forma de leão. Né, andando, né, como nós, bípedes, assim. Se você já tem conhecimento da existência de outras raças, é uma coisa. Agora, se você não tem, né, se você nunca ouviu falar, vai ser um choque muito grande. Você vai achar que tá realmente no fim do mundo, que tá acontecendo apocalipse, que alguma coisa está diferente. O que é isso, né? Você vai querer correr, você vai... A primeira coisa que a gente tem como instinto é se defender de algo que a gente não conhece. Já tem aquela sensação de que eu vou morrer, que vão me atacar e eu preciso matar primeiro, né? O instinto animal. Então esses seres, eles sabem disso. Que a gente já tem esse tipo de... Tá no nosso subconsciente, né? Esse instinto, né? Então eles não vão fazer isso, porque eles não querem que a gente tenha medo, eles não querem que a gente mate, né? Vamos dizer assim, sei lá, aconteça alguma coisa. A gente sabe que já teve relatos de naves que caíram, que o governo foi lá e capturou, né, as pessoas, os seres que estavam dentro dessa nave para fazer experimentos e tal. E eles sabem disso também. Então, assim, né, tudo muito friamente calculado. Pra que vir aqui se materializar para pessoas que ainda não estão prontas para saber dessas informações? É um passo de cada vez. Reparem que agora, com a transição planetária, agora que as pessoas estão se abrindo um pouco mais, até mesmo o governo tem falado um pouco mais sobre isso, tem vindo mais documentários a respeito disso, pessoas falando suas experiências. Cada vez mais vai ser mais comum. Até foi, acho que a Hillary Clinton, que foi, né, na última eleições que tiveram, ela comentou que ia vir ao público comentar algo relacionado aos estudos ufológicos. Na verdade, ela falou que abriu os arquivos do governo americano com relação, né, às experiências, estudos e informações que o governo americano tem com relação aos extraterrestres, assim por diante e tal. Mas esse é um assunto, talvez, para um outro vídeo no futuro. O que é importante é sobre o medo. A gente não pode continuar perpetuando esse sentimento dentro da gente. Então, como que a gente faz para desapegar disso? Meditando, deixando com que a gente entre em contato com as sintonias, né, mais elevadas, que a gente perceba, tenha outros tipos de percepções com relação a onde a gente tá, vai se abrindo aos pouquinhos. Se você tem receio, se tem medo, mas tem curiosidade, tem aquela vontade de, poxa, eu queria ter uma experiência, vai aos pouquinhos, vai conversando, eles entendem a gente, eles sabem o que a gente tá sentindo, se a gente tem medo. Então, aos poucos, eles vão se aproximando da gente. E não só os extraterrestres, né, os seres extradimensionais, mas todos os tipos de seres que coabitam, né, enfim, coexistem com a gente. Os Elementais, a natureza, fadas, gnomos, que todo mundo acha que é uma invenção e tudo mais, existem. São só nomes, né, de seres, mas existem. E estão aqui fazendo seus trabalhos também. Basta a gente se abrir um pouco mais, ter um olhar mais atento sobre esse ponto. Não deixar se influenciar, porque tem muitas pessoas que falam de forma muito pejorativa com relação a isso. Devidamente aos filmes, às conspirações, a tudo, assim. Vamos ponderar um pouco as informações. Nós vivemos num mundo dual. Tem gente que diz que o universo não é dual. Tudo bem, a gente não vai questionar com relação a isso, mas se a gente tem um planeta como o planeta Terra que é dual, por que não existem outras raças que também são duais ainda no universo, ou universos que realmente são duais? Eu não duvido de nada nesse ponto. Então, assim, vamos questionar. Se você vier a sentir alguma energia diferente e tudo mais, se puder, se coloque no lugar de quem é você, o que você tá fazendo aqui. Não julgue antes. Primeiro sinta aquilo, se aquilo tá te trazendo uma energia boa, uma sensação boa, uma sensação de conforto, ou de amor, ou de paz.
que é muito pelo sentir que a gente vai identificar o que está acontecendo. O que dizem também a respeito disso é que os extraterrestres têm uma energia um pouco mais fria, assim, né? Que as coisas acontecem, a sensação é boa, mas muitas vezes é muito mental que acontece, que a gente é muito mentalmente estimulado nessas experiências, né? Geometrias sagradas e tudo mais. Então é só ficar atento, ficar aberto, vamos questionar, mas não vamos julgar, porque às vezes a gente acha que é a nossa sensibilidade ali, a nossa intuição, mas na verdade às vezes é o nosso próprio preconceito que a gente tem, dizendo que aquilo ali é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. A gente já tá medindo antes de sentir e de se permitir sentir o que está acontecendo. Se você tá tendo alguma experiência negativa nesse ponto, com algum ser, alguma coisa que você não sabe o que é durante a noite, enfim, tal, durante o dia, se questione. Talvez seja o momento de você buscar alguém, né, que faça regressão, hipnoterapia, enfim, ou tem várias outras maneiras, na verdade, de você acessar a informação e lembrar o porquê que você tá tendo esse sentimento, ou por que talvez a sua saúde tá debilitada, né? E se você tá realmente passando por isso, vá atrás, peça ajuda, porque feio, vamos dizer assim, é você continuar com essas experiências e sem saber o que tá acontecendo. Então, muitas vezes a gente pode colocar culpa em algum tipo de ser, alguma coisa, que na verdade, no fundo, não é. Às vezes somos nós mesmos que estamos criando isso pra nós e experienciando. Nem tudo é o que parece ser. É isso aí. Tá bom, pessoal? Então, era mais ou menos essa, acho que a mensagem de hoje. Não tenha medo, coloque o seu poder pessoal ali, desenvolva a sua sensibilidade, desenvolva a sua intuição. Trabalhar o sentir, Sentir, né? É muito importante. É isso, a gente tem que estar sempre atento, tem que estar consciente nessas horas, com essas experiências e enfrentar o nosso medo. Se a gente não enfrentar, a gente possivelmente vai continuar perpetuando aí esse ciclo, essas sensações. E saber discernir o que ressoa, o que não ressoa com o seu coração. Faça um estudo de si mesmo. Faça um diário se você está tendo experiências, tanto boas quanto ruins, a gente sempre recomenda. Tenha um diário, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, porque às vezes você pode mostrar aquilo para algum profissional, alguém que pode te ajudar, ou alguém que também teve já experiência, enfim, e te ajude com aquilo ali, porque muitas vezes também não é muito o que parece, como a gente já falou. Então é isso, um beijão para todo mundo, bem-vindo aos novos integrantes da família Vibrando Alto, e seguimos firmes e fortes para o próximo tema. Namastê!